Oi gente, tudo bem? Esse vídeo hoje é sobre coisas que eu queria ter ouvido sobre relacionamentos aos meus 20 anos, né? Como vocês sabem, eu tenho 30 anos. Desculpa a minha boca, porque eu tô tomando isotretinoína e fica muito ressecado. E o pior é que eu passo hidratante e começa a ficar ressecada ainda. Tá ficando tipo... tá saindo a pele e fica até meio vermelha. Bom, voltando ao assunto. Coisas que eu gostaria de ter ouvido aos meus 20 anos sobre relacionamento, né? Como você sabe, eu estou à procura de um relacionamento, obviamente. E uma das coisas que eu queria ter ouvido, quando era bem nova, né? Bem mais nova, que hoje já tô com 30, 10 anos depois, é que o amor não é como nos filmes de romance, né? A gente vê que a mocinha encontra o seu príncipe encantado, ela vive o seu conto de fadas, tem filhos e eles terminam felizes para sempre. Então eu acreditava muito nisso, né? Até porque eu não tinha vivido um relacionamento. Então o que eu via das pessoas de fora, assim, tanto nas redes sociais como nos relacionamentos que eu acompanhei de alguns amigos, era que era isso, né? Mas na verdade era só o que era mostrado ali. Não era o real mesmo, a situação real. Então eu cresci muito acreditando nisso. E quando eu cheguei nos meus 25 anos, que eu fui ter os meus relacionamentos mais sérios, né? Que eu fui pensar realmente em casar, eu vi que não era isso, né? A vida real é muito mais do que viver um conto de fadas. A gente tem problemas no dia a dia, tem que enfrentar também junto com a outra pessoa que a gente está junto, para ter uma família feliz, né? Uma base sólida. E eu fui crescendo e aprendendo isso. Não só com relação ao relacionamento amoroso, né? Mas também nos relacionamentos familiares, de amizades, de trabalho e tudo mais. E aí, eu queria ter ouvido isso mais cedo, né? Porque aí eu teria evitado alguns probleminhas, alguns relacionamentos que não deram certo, que deixaram algumas feridinhas na época, né? E mesmo dentro... a gente tem uma religião, mas a gente não lida com pessoas perfeitas ali dentro, né? Elas também são imperfeitas, elas lutam com as suas imperfeições, com os seus traumas e tal. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Não era muito... como que eu posso dizer? Perdão. Não era muito realista eu achar que eu ia casar e ser feliz pra sempre e já era, né? Não ia ter que trabalhar, não ia ter que ter problema na vida, não ia ficar doente, não ia, às vezes, lidar com problemas com o marido e tal. E eu nunca fui casada. Mas nos meus relacionamentos anteriores, eu acho que eu não tive essa madureza. Porque, às vezes, também a gente acha que só ser ouvido vai resolver muitos problemas. E nem é isso. Às vezes, você ouve, mas você não compreende, não adianta nada, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi depois de um tempinho, depois dos 20 anos. Que eu amadureci, que eu queria ter ouvido antes. Outra coisa também que eu aprendi é que não adianta procurar no outro que você não tem. Então, mesmo que a gente pense que a gente é tudo isso ou um pouco mais... às vezes a nossa régua tá muito lá em cima, né? E não que tenham me falado isso, mas é o que eu observo bastante também nas outras pessoas. E eu tento melhorar em mim pra ter um relacionamento mais saudável futuramente, né? Ou em breve, não sei. Mas a gente tem que procurar no outro, não o que a gente não tem, né? Mas o que a gente já tem. E agregar ao outro, não ficar só que o outro nos dê que a gente mesmo não tem ou não se dá, né? Tipo, amor próprio. Não adianta procurar no outro que você não tem. Se você não se ama, não adianta procurar isso no outro. Se você não se respeita, não adianta procurar isso no outro também. Você não vai agregar, né? Isso também foi uma coisa que eu aprendi depois dos 20 anos. Outra coisa também que é até um tabu, né? Das mulheres não chegarem nos homens. E isso... eu carregava muito comigo. Ah, eu vou esperar um irmão chegar em mim ou
um pretendente chegar em mim, ele vai mandar a solicitação no Instagram, ele que vai procurar, ele vai me pedir namoro. E não é bem assim, né? A gente tem que procurar ter uma base de amizade, procurar conhecer o outro, sem achar que a responsabilidade é sempre da outra pessoa. Não faz muito sentido, né? Tanto homem como mulher, eles podem sim chegar, ter iniciativa, né? Não falo pedir namoro, né? Mas ter iniciativa de pelo menos ter amizade. Eu conheci uma amiga que ela gostava muito de um irmão e ela deixava isso bem claro, né? Tentava ser amiga dele, mostrava que tinha interesse, porém ele não mostrava esse interesse no momento. E aí depois de um tempo que ela foi granjeando, né, essa amizade, ela mesma falou que tinha interesse e ele por si só não tinha percebido. Então às vezes os homens eles são um pouquinho dispersos, né, nisso, eles não percebem. Então por isso que é importante a mulher ter essa iniciativa às vezes. E isso só vim aprender depois dos 20 anos. Se eu tivesse aprendido antes, pode ser que eu tivesse até me libertado de alguns amores platônicos, né? Às vezes eu achava que uma pessoa gostava de mim, ela não tinha interesse, eu nem tinha percebido. Enfim, pelo menos se você tiver ou não, você tem uma amizade, né? De um relacionamento, você ganhou um amigo. E outra coisa também, que ciúmes não resolve as coisas. Não adianta você ficar de birrinha, geralmente relacionamento de adolescente que é assim, né? Cheia de birra, sem comunicação, sem compreensão. Nos relacionamentos maduros, eu aprendi que a gente precisa, além de se comunicar, compreender o outro, né? E não existe essa de se comunicar por... Como que eu posso falar? Por sinais. É só abrir a boca mesmo e falar, né? É importante, senão a outra pessoa não vai saber o que você pensa ou o que você tá sentindo naquele momento, se você não se comunicar. Isso eu aprendi até na minha terapia também, que eu faço. Que é importante todo mundo fazer terapia, né? Porque ajuda você a ter o seu autoconhecimento, se conhecer. Isso não é uma fraqueza, se fazer terapia. É muito importante para você desenvolver também as suas habilidades, a sua conexão pessoal consigo mesmo, entender, se livrar de alguns traumas, isso é muito importante. Vai agregar bastante quando você quiser ter um relacionamento e fazer esse relacionamento durar, né? E na época que eu tinha 20 anos, na época, né, 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, eu queria ter conversado com pessoas mais maduras e não pessoas tanto da minha idade. Porque eu acabei quebrando muita cara por ter ido por conselhos de pessoas que tinham idade que não tinham passado por experiências como essas na vida. Então eu poderia ter aproveitado mais as amizades de pessoas mais experientes, até mesmo dos meus pais, né? Passou essa época, eu queria ter sido mais amiga dos meus pais, ter conversado com eles sobre esses assuntos. Pausa pra moto. Ter conversado com eles sobre esses assuntos, e hoje em dia eu converso com eles sobre relacionamentos, sobre amizades bem abertamente. Eu queria ter aproveitado isso na minha fase dos 20 anos de idade. Então, gente, se vocês também tem alguma coisa que vocês passaram aí dos 20 anos, que vocês queriam ter ouvido agora já com 25, 30 anos, comenta aqui. Quem sabe esse não virou assunto do próximo vídeo. Eu vou ficar super feliz de comentar isso com vocês, tá? Claro que sempre respeitando, né, nos comentários. Se você tiver opiniões diferentes também, procure ter respeito por mim e também pelas outras pessoas que vão comentar no vídeo, tá bom? Compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!